Falar sobre o suicídio sempre é extremamente importante, mas é preciso falar sobre o tema e dar a solução para o problema. É importante falarmos porque as pessoas precisam saber que o suicídio ele é o resultado final de algo que não está adequado na vida das pessoas. Só suicida quem tem algum transtorno mental, quem tem algum quadro psiquiátrico e que precisa de ajuda. Então é preciso mostrar para essas pessoas que elas podem serem ajudadas, que essas pessoas precisam procurar ajuda, porque tudo que envolve o suicídio é uma emergência médica e é preciso procurar ajuda, é preciso falar com um profissional, porque só suicida quem tem alguma doença. Se não tiver nenhuma doença, não há pensamento em suicídio. Vários são os fatores causadores de suicídio. Nós podemos colocar que quase 36% das pessoas que suicidam é porque tem os chamados transtornos do humor, que é depressão, transtorno de humor bipolar. Em segundo lugar, são transtornos por uso de substâncias. E esse transtorno por uso de substância provavelmente é o que mais atinge as jovens que estão entre 15 aos 19 anos de idade. Jovens que, na verdade, não deveriam nem fazer uso de bebidas, nem fazer uso de drogas, porque o cérebro ainda está em formação. Acontece que eles fazem uso dessas substâncias, desencadeando quadros psiquiátricos, e esses quadros psiquiátricos podem ser os causadores dessas tentativas de suicídio e até mesmo do suicídio. Então, nós precisamos trabalhar muito intensamente para barrar esses quadros, fazendo intervenção precoce, tratando essas pessoas o mais brevemente para termos os melhores resultados. As pessoas podem apresentar quadro de automutilação e não apresentar quadro psiquiátrico nenhum, pode ser apenas um modismo, uma repetição, o fazer igual o grupo faz, e a pessoa pode apresentar, e existe realmente uma que a gente chama de comorbidade, uma doença conjunta à automutilação, que são quadros psiquiátricos como depressão, transtorno de ansiedade, a depender muito de cada caso. Há muito modismo, por exemplo, como pessoas se automutilarem, por quê? Porque um ídolo automutila, porque um ídolo conta histórias de automutilação, aí faz por imitação. Já houve situações e até que para entrar num fã-clube, a pessoa precisava se automutilar para poder ser aceita em um fã-clube. Quer dizer, é um absurdo, é fora da realidade, nós precisamos trazer esses jovens para a realidade, cuidar adequadamente e os proteger, acolher essas pessoas. Funciona muito mais como qualquer pai pode fazer, como qualquer profissional pode fazer em qualquer área, que é observar mais essas pessoas, observar mudanças de comportamento, observar rituais diferenciados, grupos que vão juntos, por exemplo, para dentro de banheiro em escolas, grupos que marcam horários específicos para poder se encontrar, para poder realizar esses rituais. É preciso estar atento. Jovens que deveriam estar de camiseta, estão de blusa de manga comprida porque estão tampando locais em que cortaram, em que estão se cortando. Sinais, gotas de sangue na sala de aula, nos banheiros, enfim, sinais como os pais e mães normalmente olham em seus filhos, os profissionais podem fazer da mesma maneira. A ideia nossa é exatamente levar melhores conhecimentos para que esses profissionais que trabalham em universidades, trabalham em escolas, possam aí passar a identificar e a gente tentar fazer uma intervenção precoce, podendo chegar ao psiquiatra o mais cedo possível e aí sim podemos tratar e ajudar essas pessoas a ter uma vida melhor.